Hoje, 8 de novembro de 2013, pela graça de Deus, a primeira Igreja Batista de Atibaia completa 33 anos de vida. Temos uma história muito bonita. Claro que, apesar de todos nós, como pecadores limitados, vimos ao longo da história desses 33 anos a graça poderosa de Deus a nos capacitar para grandes e grandes conquistas. A nossa história é muito bonita. Deus caprichou na nossa história, por isso nós somos gratos a Ele por nos dar o privilégio, a oportunidade de sermos parte dessa história. Logo no início, quando um grupo pequeno começou a se reunir aqui em Atibaia, numa casa, havia provavelmente 22 pessoas. Aí isso foi no final de 1979, com a chegada, mais ou menos no ano de setembro, outubro, do pastor Karl Lackler e sua esposa, Margarete Lackler. Esse grupo chamou o pastor Lackler e eles começaram a ganhar corpo. Finalmente, em janeiro, eu cheguei a convite do grupo e junto com o pastor Lackler fomos os fundadores, como pastores, da primeira Igreja Batista de Atibaia, fato que ocorreu em novembro de 1980, tendo como igreja-mãe a terceira Igreja Batista de Nova Odessa. A igreja foi crescendo, construímos a capela, e no início tínhamos um salãozinho de uns 50 metros quadrados, aí construímos a capela, depois milagrosamente construímos o edifício de educação religiosa, depois milagrosamente construímos o local das nossas reuniões um pouco maior, compramos terreno ao lado, compramos terrenos também no Jardim Imperial para a primeira congregação, que logo se tornará a igreja. Enfim, o progresso foi assim galopante. Em todos os momentos, nunca vimos Deus nos abandonar. Os milagres eram tão grandes que não tínhamos muitas condições financeiras naquela época, e eu nem acredito como tudo foi construído, como tudo foi feito. Eu diria que o boom assim, do crescimento da igreja foi lá pelos anos de 93 a 96. Começamos uma negociação com a prefeitura e fizemos uma permuta, demos tudo que tínhamos lá no centro da cidade e a prefeitura nos deu um terreno baldio, um terreno bem próximo a Fernão Dias. E a partir daí nós começamos a nos empenhar para construir o que temos hoje, que vocês poderão ver numa foto bem recente. E hoje a igreja conta, juntamente com as suas congregações em Pedreira, Socorro, Terra Preta e Jardim Imperial, com aproximadamente 1.300 membros, um envolvimento muito, muito sério em missões, um envolvimento muito sério em treinamento de pastores. Enfim, a igreja está realmente grata a Deus por tudo aquilo que Ele fez. Algumas pessoas me fazem uma pergunta: qual a diferença da igreja naquela época com a igreja de hoje? A diferença é grande. Eu creio que com o tempo passando, aquela garra, aquela determinação, aquela entrega que tinha o povo há 33 anos, hoje não tem mais não. Acho que muita coisa está afetando não só a nossa igreja, como a igreja brasileira. O consumismo, o desejo de adquirir coisas, as facilidades, faz com que o investimento que tínhamos no passado não se compare ao investimento que temos hoje. Eu acho que todas as igrejas sofrem com isso. Hoje o mundo aí fora materialista oferece tantas oportunidades de você gastar o seu dinheiro e não investir naquilo que é missões. Eu acho que a igreja, não só a nossa, como a igreja brasileira, tem sofrido grandemente. Fora as questões doutrinárias. Hoje a igreja brasileira é muito mais afetada por doutrinas duvidosas que minam a fé do povo de Deus. Isto é muito claro, é muito claro. Eu lembro que a Europa era um berço do Evangelho. Hoje é um berço sem bebê, é um berço morto. Você pode visitar a Alemanha, você pode visitar a Holanda, a Inglaterra, e você vê praticamente a falência do Evangelho. O povo deixou. E hoje
A grande explosão é em Cuba, na China, mas a igreja está sofrendo um forte ataque do inimigo, que será ainda maior no futuro. E eu não sei onde nós vamos chegar se não tivermos homens, mulheres, jovens, firmes na defesa do Evangelho. Hoje já não se aprofundam mais naquilo que é Evangelho. A simplicidade do Evangelho se perdeu. E já vemos uns debates de Facebook que as pessoas podem falar o que bem entendem, e tem gente achando que ainda tem uma centelha de Evangelho. Muito cuidado, meus irmãos, sejamos bereanos e vamos conferir, e não vamos deixar a simplicidade do Evangelho. A Piba chegou aos 33 anos com muito crescimento, mas ela tem que estar preparada para as duras batalhas que ela vai enfrentar, se é que já não está enfrentando, porque o inimigo não vai vender barato a derrota dele, e a derrota dele se aproxima cada vez mais, à medida que se aproxima a revelação da pessoa de Cristo, chamando a sua igreja, ressuscitando os mortos em Cristo, mais perto está a derrota de Satanás, e ele quer levar muita gente com ele. Ele quer levar muita gente da igreja, ele quer levar muitos lares, destruindo seus lares. E meus queridos irmãos, quando a igreja completar 44 anos, estaremos enfrentando maiores batalhas ainda. Quando ela completar 50 anos, muito mais batalhas. E aí eu fico preocupado, será que ela vai ter esse crescimento? Se ela for firme à palavra de Deus, eu duvido que vai ter muito crescimento. Porque as infiltrações maléficas ao Evangelho são cada vez maiores, e desaparecem os modelos, desaparecem a seriedade para com o Evangelho, e muito da palavra de Deus já começa a se cumprir. Por isso devemos estar preparados. Estamos alegres, felizes por Deus nos ter trazido até aqui, mas há em nosso coração uma forte e grande preocupação quanto aos ataques do inimigo, que cresce de maneira assustadora. Precisamos orar muito pela igreja brasileira. Precisamos sair de cima do muro e assumir com a verdade do Evangelho. Precisamos não nos esquecer de que o nosso compromisso com a sã doutrina deve ser inabalável, custe o que custar. Mesmo que vamos diminuir o número de pessoas na igreja, mas onde ficar aqueles que não se curvarão a Baal de jeito nenhum. Assusta-me, meus queridos irmãos, ver a igreja da minha adolescência, da minha juventude, e ver a igreja de hoje. Os grandes homens, principalmente no meio batista que nós conhecemos, homens fiéis à doutrina, se por um milagre de Deus eles viessem a ressuscitar hoje e ver como está a igreja, eu creio que eles cairiam mortos. Meus queridos irmãos, não vamos negociar a verdade, não vamos baratear o Evangelho, não vamos atrás de heresias que parecem ser Evangelho, mas elas não são o Evangelho. Que Deus nos capacite a chegarmos a mais anos e anos de vida, debaixo da graça de Deus e da coragem daqueles que jamais se curvarão a Baal. Somos gratos a Deus, louvamos a Deus pelos 33 anos, e vamos para o 34, 35 sempre com uma preocupação de agradar tão somente a Deus e não aos homens. Somos gratos e louvamos a Deus por tudo. Amém.